em contato com o departamento de futebol, para tudo. Que o Corinthians soltou aí que tinha pago aí o valor do Hugo Souza, né? Que estava resolvendo a compra do Hugo Souza, 1 milhão aí, 1 milhão de reais que já tinham pago de multa, mais 4,9 milhões de reais pelos 800 mil euros e mais os 200 mil euros do empréstimo e que estavam pagando tudo. Mas o Flamengo quer garantias bancárias. O Flamengo não vai liberar sem garantias de pagamento. O Flamengo não vai liberar igual teve a Brax com o Mateuzinho. O Flamengo não vai liberar sem pagamento à vista ou garantias. E o Corinthians não apresentou. Informação agora, exclusiva do Departamento de Futebol. O Corinthians não apresentou. Estão jogando pra galera. Não pagaram. Falei agora com gente do Departamento de Futebol do Flamengo. Não pagaram. Essa informação aí é errada. Eles estão divulgando isso para a imprensa, jogando para a galera. A Raíza não tem culpa de nada, a Raíza foi perfeita. Ela recebeu a informação do Corinthians e publicou. Mas eles não pagaram, eles notificaram isso e não pagaram. E olha, além dessa situação aí, né, do Hugo Souza, tem a situação do Richard Rios. Que o Flamengo pode lucrar, aquele lucro com sabor amargo, né? 5 milhões de euros com a venda do Richard Rios ao Manchester United. Isso porque, né, interessa ao clube inglês, está disposto a desembolsar 120 milhões de reais e o Flamengo ainda tem aí 25%, segundo as matérias aí, dos direitos econômicos do Richard Rios, tá? E nas tratativas com o Manchester, o Palmeiras informou que irá vendê-lo por 20 milhões de euros, né? 122 milhões de reais no próximo ano, tá? Dessa maneira, se a venda para o clube inglês for concretizada, o Flamengo pega 5 milhões de euros, 30,5 milhões de reais. É melhor do que o que pegou com o Hugo Souza, mas pô, forma o jogador vai para o Palmeiras, reforça o Palmeiras ainda ganha dinheiro. O Flamengo nessa daí do Richard Rios, o Flamengo deu muito mole, né? Eu lembro que o pessoal da base do Flamengo, inclusive, indicou a contratação, né, do Richard Rios, pediu a contratação, mas o departamento de futebol, Braz e companhia, não quiseram, né, efetivar a contratação, aí, valorizar o Richard Rios e acabou que o Flamengo está amargando aí 25% apenas de um negócio grande que o Palmeiras pode fazer, né? Ele foi contratado pelo Flamengo em 2020 com apenas 20 anos de idade e não ficou muito tempo no clube, sendo emprestado ao Mazatlán do México por uma temporada. Em seguida foi vendido ao Guarani, onde virou destaque. Na sequência, em março de 23, o meio-campista foi comprado pelo Palmeiras e tornou-se titular com Abel Ferreira. Eu, sinceramente, tenho que pesquisar se esses 25% permanecem com o Flamengo. O Flamengo continua com esses 25%. Vai ver o Guarani vendeu a maior parte e o Flamengo continua com esses 25%, o que é possível, né? Que o Flamengo ainda tinha esses direitos. Eu vou procurar saber isso certinho para trazer para vocês. Ainda assim, é um sabor amargo, né? Que o Flamengo vai receber aí dessa venda aí do Richard Rios, tá, gente? Eu sinceramente acho que essas negociações, assim, a gente quando vê que o jogador estava na nossa mão, perder dessa forma é complicado. Vamos falar aqui agora da CBF proibindo clubes de fazer propaganda de casas de apostas irregulares, tá? Ela vai proibir propaganda de casas de apostas não regulamentadas no território nacional. Olha só, proibiu que clubes afiliados exibam em seus uniformes as logomarcas de bets que estejam em situação irregular no país. A determinação, que também inclui qualquer tipo de propaganda ligada a essas casas, vale a partir de sexta-feira, 11 de outubro, ou seja, próxima rodada de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, já está valendo. A exibição de publicidade ou propaganda de empresas nacionais ou estrangeiras operadoras de apostas esportivas sob qualquer forma, inclusive nos uniformes das equipes participantes, fica condicionada ao cumprimento irrestrito dos requisitos previstos na referida lei e na regulamentação do Ministério da Fazenda. A decisão, aliás, afeta clubes como Corinthians e o Grêmio, né? A matéria traz aqui, que tem patrocínio do Sport da Sorte, uma das empresas que está em situação irregular no Brasil.
A casa de aposta, aliás, não pode atuar no âmbito nacional. Além de patrocinar 5 times da Série A, ela é responsável por pagar parte do salário de Memphis Depay, do Corinthians. No acordo, estava previsto que a casa de apostas ajudaria financeiramente o clube em uma contratação midiática. Punição. Caso o clube descumpra a decisão, o Regulamento Geral de Competições de 2024 da entidade nacional prevê a seguinte punição: sujeitará ao clube o pagamento de multa pecuniária em valor a ser fixado por ato da presidência e nos termos do presente RGC, tá? Então não tem nada de exclusão do time se utilizar a propaganda de empresa não regulamentada, mas vai ter uma multa aí, não se sabe ainda o valor, tinha que ser alta, né? Para que esses clubes não possam utilizar. E olha, a gente trouxe mais cedo da proposta de um clube do Catar, né? O Júlio Miguel Neto confirmou lá no canal dele, de 2 milhões, o Fla Web trouxe mais de 2 milhões de salário que o Luiz Araújo teria negado, não teria aceitado essa proposta, né? Uma situação aí que a gente entende, o jogador está adaptado no Rio de Janeiro, gosta de jogar no Flamengo, está feliz, tem chance de seleção brasileira, vem muito bem, inclusive é o melhor jogador aí do Flamengo junto com o Gerson, né? Mas passa por essa situação aí de recuperação, né? O cenário otimista aí para o retorno do Luiz Araújo, né? O atacante sofreu uma grave lesão aí na cartilagem, eu não considero grave não, porque fez ali uma artroscopia, isso até a recuperação é rápida. Teve direito teve o joelho direito dele ainda no primeiro tempo do empate com o Vasco no dia 15 de setembro, né? Então ele tentou voltar para o campo, mas não conseguiu, né? Segue em recuperação, tá? Mas tá ainda em fase de recolocar os pés no chão. O panorama mais otimista possível prevê retorno para a última semana de novembro, tá? Então é otimista o retorno dele ainda esse ano, mas última semana de novembro, o Flamengo se preocupa quanto à volta em 2024 aí, tá? Cara, ele faz muita falta. O Luiz Araújo, gente, de verdade, Luiz Araújo, para mim, é um dos jogadores que mais faz falta aí ao Flamengo, né? Olha só, o jogador, aqui tem uma outra informação importante que a gente publicou aqui, né, do GE. Recentemente o atacante começou a usar muletas e a colocar o pé no chão. Quando estiver liberado pelos médicos, Luiz Araújo passará por trabalhos internos e recondicionamento físico, tá? Então já começa a pisar com muletinha e tal. Num cenário otimista, o atleta estaria à disposição de Felipe Luiz na última semana de novembro, tá? Que é um mês e meio mais ou menos, né? Há pessimismo em relação à utilização dele ainda nesta temporada, tá? Internamente, então, há pessimismo, né? O otimismo dele do retorno aos trabalhos e tal, final de novembro, mas para a utilização dele nessa temporada não estão querendo muito não, tá? E eu entendo, eu compreendo, você vai arriscar o jogador, deixa o jogador recuperar completamente para a temporada que vem, igual os outros todos terão que se recuperar, e gradativamente você vai recuperando aí os jogadores, né? Ele que, mais uma vez eu volto a dizer, negou aí, não aceitou aí, né? Recusou a proposta do Catar. O Bola VIP publicou, mas isso aí foi publicado no perfil Bastidores Fly, eu acho, um perfil lá do Twitter, e trouxe uma informação, né? Que o Gabigol decide renovar com o Flamengo e faz um único pedido para sacramentar a permanência. Tá? O Landim já falou que o que está lá é a proposta de 1 ano que está lá na mesa, que está lá, está válida, que não ia mudar. E com a chegada do Felipe Luiz para o comando técnico, muita coisa mudou nos bastidores e a diretoria vem se posicionando no mercado e a favor da renovação dele com a proposta que estava lá. E aí, a notícia que saiu, o que vem ganhando aí destaque nos últimos dias são as oportunidades que o Gabigol vem tendo e tudo mais. E muito se falou, o próprio Landim falou sobre a renovação do jogador, né? E segundo esse perfil que eu falei lá do Twitter, e agora o Bola VIP publica também, outros perfis estão publicando, o Gabigol aceitaria ceder um contrato de 2 anos, não de 1, mas nos moldes que o Flamengo ofereceu, mais 2 anos, tá? Para permanecer no Flamengo. Nem 5, nem 1, ele queria 2. Muitos torcedores falaram que aceitariam com 2.
Muita gente, a grande maioria, queria que ele aceitasse o de 1. Ele falou, nem 1, nem 4, nem 5. 2. E aí? Aceitaria 2 anos de contrato para o Gabigol continuar no Flamengo? Ele está disposto a iniciar uma nova negociação para garantir sua permanência. Vale destacar que atualmente os valores não são vistos como entraves, já que a proposta foi vista como satisfatória. A questão é 1 ano, ele queria 2. Ele aceitaria 2 e não 4, 5, como antes ele pedia. Então ele já diminuiu um pouco. E aí, para você, torcedor? Vale pagar isso para o Gabigol? 50% de aumento, 2 anos de contrato?